A gente vai, inclusive, daqui a pouco discutir a polêmica da vez, essa situação envolvendo o Pix. Mas antes disso, eu queria uma análise tua sobre o que foram esses 2 primeiros anos de governo Lula e principalmente as expectativas para essa segunda metade do terceiro mandato do petista. Como é que você vê o governo do presidente Lula, Elias? Primeiro que eu sempre gosto de comentar que isso escapa muitas vezes nas análises do campo da esquerda, né? De que o Brasil ainda vive os marcos institucionais instalados depois do golpe de Estado de 2016. Né? Então, existe uma vigência de um bloco de poder que foi instalado em 2016, que é o agronegócio, já estava instalado, mas entrou um novo componente, que é o capital comercial, que é esse comércio de importação e exportação, Ravan, por exemplo, e tal, que passa a ser parte. Os industriais, o que existia de industrial nacionalista, foi expulso desse bloco de poder que existia no Brasil, que se compôs o Brasil, principalmente pós a década de 90, né? Mas o fato é que eles conseguiram fazer uma série de transformações institucionais que transformaram de fato, de direito, mas não mais em fato, o neoliberalismo em política de Estado, né? Então, isso e a reversão disso em nível de Congresso Nacional, por exemplo, reverter a reforma trabalhista, reverter as reformas da Previdência, reverter a autonomia do Banco Central, isso demanda um esforço político, né? E uma força política que esse governo não tem, né? Não adianta nós acreditarmos aqui que o governo tem alguma força no Congresso, porque não tem, né? É só nós observarmos, por exemplo, que a mediana das votações do governo, fiéis ao governo, não capacita a ter maioria qualificada na Câmara dos Deputados para poder emplacar transformações de fundo. Então, é dentro desses marcos institucionais que esse governo tem que operar, né? E acredito, vamos dizer assim, com todos os limites dessa medida. Eu não ensino para os meus alunos da universidade de que regra fiscal gera desenvolvimento econômico, mas o fato é que o novo arcabouço fiscal ele é um avanço em relação ao teto de gastos anterior, muito suficiente, coloca vários constrangimentos sobre a elevação dos gastos públicos no governo, fundamentais para que o país avance acima de 4, 5% ao ano em nível de crescimento, mas é uma opinião particular, polêmica, é o que nós poderíamos ter entregue naquele momento, né? Ao lado disso, é inegável que o governo tem seus problemas, é inegável que o governo tem iniciativas que não tem nada de neoliberal, mas absolutamente nada de neoliberal. Por exemplo, o programa Nova Indústria Brasil, por exemplo, ele é um governo, ele é a maior política industrial que o Estado brasileiro, que o governo brasileiro apresenta nas últimas décadas, né? A retomada do PAC, por exemplo, né? É uma outra grande iniciativa, né? Agora, e o Brasil, nos últimos 2 anos, eu não me contento com o crescimento de 3%, 4%, 2,8%, mas o fato é que o Brasil cresceu, né? Cresceu a geração de empregos, gostemos ou não dos dados e do tipo de emprego gerado, né? A geração de empregos atingiu um patamar, o desemprego atingiu a sua mínima histórica, nós podemos discutir se é emprego de qualidade, se é informal ou se é formal, mas o fato é que houve essa entrega, né, que eu acho que é fundamental. Existem problemas que, do meu ponto de vista, na política externa, que são gravíssimos, isso eu tenho falado abertamente, onde eu tenho ido, isso também baseado muito no que eu vi, né, na posição que eu ocupava até então. Problemas como, por exemplo, o Brasil se afastando dos BRICS, o Brasil dobrou a aposta no G20. Corretamente, o Brasil o Lula se projeta como líder do Sul Global no G20 no ano passado, né? Mas a sociedade civil mobilizada amplamente a partir de recursos de fundações estrangeiras, como o Open Society, enquanto que os BRICS na Rússia foi, em grande medida, boicotada pelo Itamaraty, né? Assim como toda e qualquer iniciativa que envolva um maior engajamento entre Brasil e China, diga-se de passagem, a única janela aberta ao exterior com possibilidade que nos entrega possibilidades, a nossa reindustrialização
é um engajamento maior com a China, mas esse engajamento ele é solapado, ele é boicotado abertamente pelo Itamaraty, pelo MDIC, em grandes setores, e nós, muitas vezes, antes, nós não colocamos no cálculo da correlação de forças, aqui não é passar pano para o governo Lula, não é nada disso. Eu costumo dizer para as pessoas que eu apoio o governo Lula abertamente, eu não sou oposição nem de direita nem de esquerda, eu apoio o governo Lula, eu sou amplamente crítico a esse governo em vários aspectos, mas esse governo não encerra em si uma contradição antagônica que possa dividir a sociedade brasileira, eu tenho que tomar um lado em relação a isso. Não, a contradição antagônica na sociedade brasileira hoje, ele é entre o campo do presidente Lula e o campo do bolsonarismo, né? Então, eu gosto de deixar isso muito, muito, muito claro em relação à minha posição sobre o governo Lula, né? É muita coisa para falar do governo Lula em 2 anos, mas eu acho que com todos os problemas, o saldo ele tem pontos muito positivos e tem essas questões que envolve a falta de uma marca para o governo. O governo ele expressa, em certa medida, a incapacidade, a crescente incapacidade das esquerdas em geral em pensar o Brasil em termos de projeto nacional de desenvolvimento, e aqui não vem me falar que Ciro Gomes foi a pessoa que tinha isso, até porque o PCdoB fala em projeto nacional de desenvolvimento há mais de 30 anos, ou seja, é um partido de esquerda, e que é um partido de esquerda, é um partido que eu sou filiado, e fala em projeto nacional como caminho brasileiro ao socialismo há mais de 30 anos, ou seja, o Ciro Gomes não é o pai dessa criança, né? Mas falta essa visão de projeto nacional na esquerda brasileira. A esquerda brasileira vive uma crise de pensamento que envolve o abandono de categorias de totalidade, como desenvolvimento, nação, projeto nacional, capitalismo, socialismo, enfim, e isso acaba se expressando, né, em um governo que se perde porque não consegue trabalhar no nível semiótico com essas categorias de totalidade que eu estou colocando. Então, o governo é vítima de uma crise de pensamento que a esquerda passa no Brasil e no Ocidente geral, né? Então, a análise ela tem que observar as múltiplas determinações desse processo que foram os 2 últimos anos, né? E, por fim, que eu gostaria de lembrar, né? É um governo que, além de não ter maioria no Congresso, além de não ter maioria na sociedade, é uma maioria muito tênue e agora está caindo a popularidade, né? É um governo que trabalha, por exemplo, é um governo que trabalha, por exemplo, com o fato de que o Estado brasileiro hoje, mais de 70% das camadas superiores do funcionalismo público, né, são claramente antipetistas, anti-esquerda, lavajatistas. Então, a vida não é fácil. O vídeo que está acontecendo no IBGE hoje, né? É um fato objetivo isso, né? Então, eu acredito que tem que ser colocado isso na conta quando vai se falar em governar o Brasil a partir de uma visão de esquerda, a partir de uma visão nossa, vamos dizer assim, né? Não há dúvida, são condicionantes importantes que você traz aqui para a gente. Não há como deixar de lado os avanços que a gente teve ao longo desse terceiro mandato do presidente Lula. Há bons números, como você muito bem citou aqui, a situação do desemprego no país, a gente vê os números aí caindo, mais brasileiros no mercado de trabalho, enfim. Mas, Elias, eu queria falar um pouquinho sobre essas críticas, em especial, que vêm sendo colocadas à atual gestão. E eu queria focar nesse momento, para além de muitas outras questões, nesse episódio envolvendo o Pix, né, que talvez seja a polêmica da vez, porque ontem o secretário da Receita Federal, Robson Barreirinhas, anunciou a revogação da instrução normativa que foi colocada pelo governo federal para estabelecer lá ampliar a fiscalização das transações financeiras via Pix no nosso país, e o Barreirinhas lá atacou as fake news que foram produzidas pela extrema-direita a respeito desse tema. A gente viu ali o deputado Nicolas Ferreira, o bolsonarista lá de São Paulo, de Minas Gerais, do PL, publicou vídeos nas redes sociais que alcançaram mais de 200 milhões de visualizações com distorções a respeito do que o governo propunha nessa iniciativa de ampliar a fiscalização do Pix para reduzir a sonegação no nosso país. A gente detalhou isso, inclusive, ao longo dos últimos dias no nosso programa. Mas me parece, eu queria uma análise tua a respeito disso, que faltou sensibilidade política ao governo do presidente Lula para estabelecer esse tipo de normativa, considerando o momento do país, também essa pecha fiscalista que se coloca
na atual gestão e o desgaste que isso poderia provocar com a base do presidente Lula. O problema foi tamanho, Elias, que o presidente até assinou uma medida provisória para reforçar e ampliar os princípios de não oneração do PIX e das cláusulas de sigilo bancário em torno da plataforma. Ou seja, houve aí uma comoção enorme em relação a esse tema. E quem sai enfraquecido, pelo menos na minha avaliação de toda essa história, é o ministro Fernando Haddad, cada vez mais refém dessa lógica do arcabouço fiscal, querendo arrecadar recursos de todo custo, a todo custo para os cofres da União, para atender lá os interesses dos neoliberais acima de tudo. Eu queria uma análise tua, Elias, agora sim, a respeito de todo esse imbróglio. Como é que você vê a atuação do governo nessa situação envolvendo a fiscalização do PIX e, principalmente, como é que sai o Fernando Haddad de tudo isso? Uma das coisas mais impressionantes no mundo, no governo brasileiro, né, é que hoje o mundo, se tem algo que é fiscalizado no mundo hoje, principalmente países com projetos nacionais de longo alcance, seja China, seja Estados Unidos, para ficar nesses dois exemplos, é fiscalização sobre o sistema financeiro, né? Todos esses países, eles fiscalizam brutalmente seus sistemas financeiros, com vistas, por exemplo, aqui vou dar um dado, somente um exemplo, né? Para que não se exporte dados para seus inimigos estratégicos, ou seja, o sistema financeiro não seja uma plataforma de acesso de dados por parte de grupos terroristas, enfim, essa coisa toda, né? E, por outro lado, para saber quem movimenta dinheiro no país. Eu acho que isso é o básico de um Estado nacional moderno, ainda mais dentro de um país ou de um Estado que vive um acirramento das guerras, das guerras, ainda mais nas disputas envolvendo o atual sistema moderno interestatal o atual modelo do sistema interestatal. Então, fiscalizar o sistema financeiro é o básico hoje, qualquer país minimamente sério faz. Eu acho que esse tem que ser o ponto. Então, o Brasil, por exemplo, não pode estar chegando de fortunas, né? Mas a Europa pode, os Estados Unidos pode ter heranças sobre heranças, o Brasil não pode, né? O Brasil não pode, o mundo inteiro pode fiscalizar o seu sistema financeiro, mas o Brasil não pode, né? Então, existe uma distopia no Brasil, a direita brasileira é tão distópica que ela nega, que ela, por exemplo, ela vai contra medidas, né, que já são modus operandi em países dos quais ela se espelha, por exemplo, como os Estados Unidos. Então, existe um problema. Então, essa é a contradição. O problema do governo não é de comunicação, é de política, ou seja, como eu disse aqui, é um governo que falta uma marca, é um governo que falta aonde ele quer chegar. Os quadros o governo Lula hoje, ele é um governo cujos quadros não têm a estatura que tinha os quadros do primeiro escalão no governo Lula 1 e Lula 2, né? E nem a firmeza que se tinha naquela época, né? E hoje nós temos uma extrema-direita que consegue colocar um vídeo no ar e ter 200 milhões de visualizações. Então, o governo ele também enfrenta uma grande fragilidade, no campo da semiótica. Então, é evidente que qualquer pessoa, qualquer diretor da UBS, olha só, não faria uma medida dessa do PIX sem antes construir uma estratégia de comunicação para esse fim. É prever, nós temos um passo à frente do adversário. E, evidentemente, que o ministro Fernando Haddad ele sai enfraquecido desse embate, mas não sei se enfraquecido a ponto de cair ou não. Eu tenho assim, uma posição muito clara em relação ao ministro e meu amigo Fernando Haddad, né? De que, olha, pessoal, vamos ficar criticando o Haddad, tudo bem e tal, mas se ele cai entre o Marcos Lisboa, por exemplo, ou seja, as coisas podem piorar muito ainda, né? Então, sai enfraquecido, evidentemente, assim como todo o governo sai enfraquecido, mas é isso, é a disputa política, a disputa real da política é um pouco essa, né? É no campo da semiótica, né? Sai do Congresso, muitas vezes, o campo da disputa, né? Para o dia a dia ser nas redes sociais.
né? Esse é o grande problema que eu vejo, e que falta uma estratégia para o governo e para a própria esquerda em particular em como atuar nessas redes sociais, né? Como operar em um ambiente em que eles dominam já há muito tempo, né? É um problema sério, entendeu? Ô, Elias, me chamou a atenção, como eu citei inclusive no meu questionamento, essa falta de sensibilidade política do governo. E eu tenho dito aqui nas minhas redes que me chama a atenção essa falta de sensibilidade, porque a gente tem talvez a maior figura política do país hoje comandando a República, que é o presidente Lula. O presidente Lula não participa dessas decisões, não passa por ele esse tipo de iniciativa, porque me chama a atenção, eu, pelo menos acredito que se isso passasse pelo Lula, ele vetaria na hora, não permitiria que fosse colocada essa instituição normativa, fosse estabelecida. Esse tipo de coisa não passa pelo Lula, não, Elias? Eu acho que uma das características do nosso governo hoje, que eu vejo, é a fragmentação muito grande, né? Eu volto a dizer, nós compararmos com Lula 1 e Lula 2, existia uma coesão muito maior no governo, né? As disputas dentro do governo eram muito menores do que existem hoje. Existia um núcleo claro de governo, que era um núcleo composto por petistas de alto calibre, como Luiz Gushiquem, como Zé Disseu, né? Por exemplo, Aldo Rebelo, a época que o Aldo Rebelo era uma figura a ser levada a sério, que a época era uma das figuras, talvez um dos maiores quadros da esquerda brasileira, né? Ou seja, era parte desse núcleo, ou seja, o Lula era cercado por um núcleo de governo de altíssimo calibre, de altíssimo nível, né? Hoje o Lula não, hoje o Lula não tem mais um time desse nível ao lado dele. Tem que se levar em consideração que a qualidade do que tem ao lado do Lula hoje é muito baixa, né? E existe sim uma fragmentação muito grande no governo, fruto das disputas que existem dentro do governo, né? Existem episódios mil que demonstram isso, né? Existem problemas, que eu não posso citar aqui, entre ministros que atrapalham o andamento do governo, vamos dizer assim, de Casa Civil e Fazenda, por exemplo, existe um problema a ser resolvido, né? E o resultado pouco é isso que você está vendo, né? Que a gente vê. E também existe o fato da biologia. O Lula já não tem mais a mesma energia que ele tinha 20 anos atrás para enfrentar certas questões. Esse é outro fato que a gente tem que observar também, né? Sem dúvida, sem dúvida alguma. Elias, eu queria até aprofundar um pouco mais esse assunto, mas o nosso tempo é curto, eu tenho outras questões. Antes, inclusive, da gente entrar no tema da China, que é o tema principal do nosso papo, eu queria te fazer um questionamento que tem surgido muito na esquerda ao longo dos últimos tempos, especialmente em uma série de canais progressistas. Esses setores mais combativos, digamos assim, do nosso campo da esquerda, na tua avaliação, eles têm exagerado na crítica ao governo do presidente Lula, Elias? Eu acho que eu já falei isso uma outra vez, né? Eu não acho que estão no direito deles, né? Eu acho que o direito eu acho que eles estão equivocados, né? Já falei isso várias vezes, né? Mas isso não me coloca numa posição de cancelá-los, de falar que são linhas auxiliares do bolsonarismo, de que são inocentes úteis, ou seja, estão cumprindo o papel que eles acham que têm que cumprir, né? Na minha opinião, um papel equivocado, né? Muitas vezes falam verdades, isso tem que ser honesto, eles estão falando verdades, né? Mas eu acredito que falta, na minha visão, por parte deles, né, as quais eu respeito muito deles, eu convivo, converso, troco ideia, respeito, né? Falta sensibilidade para o momento político brasileiro e mundial, né? Sabe? Isso não é operar na realidade, Anderson. Uma coisa é operar nas redes sociais, né? Então, nos canais progressistas, fazer as lives sobre Lula neoliberal, Haddad neoliberal, isso, aquilo, que para mim isso sim não ajuda em nada, né? Não ajuda em nada, né? E falta sensibilidade para o mundo real, ou seja, a política real, né? Sabe? Hoje a política real é isso que aconteceu ontem. A política real é o Brasil, o Brasil agora sob ampla ameaça dos Estados Unidos com a eleição do Trump. É o Brasil sendo cercado pela extrema direita por dentro e por fora, ou seja, essa que é a realidade, né? Uhum. Se essa esquerda, opinião particular, crítica ao governo, se acha uma alternativa ao governo Lula, vocês me desculpem, não é uma alternativa ao governo Lula, tá? Elas não têm força política suficiente para serem postulantes ao poder político. E é nesse sentido que a tendência deles
não é nem criar um polo de oposição de esquerda, não é nem isso, é serem simplesmente fagocitados pelo bolsonarismo, né? Então, hoje, se dizer oposição de esquerda ao Lula é legítimo, eu respeito, mas vão ser fagocitados, porque a sociedade não os conhece, cá entre nós. Eles não têm acesso à sociedade, não têm capilaridade na sociedade, né? Eu não gosto de falar termos irrelevantes, porque eu acho que é muito pejorativo para pessoas que fazem luta política no campo do socialismo, né? Mas o fato é que a tendência é serem fagocitados pelo bolsonarismo, e aí sim, na medida em que eles triplicam a aposta em uma oposição ao governo Lula, em ser oposição ao governo Lula, por uma visão neoliberal do governo Lula, aí sim eles acabam, querendo ou não, né? Querendo ou não, colocando já água no moinho do inimigo. Isso significa que eles estão errados em criticar o governo Lula? Não, porque eu critico o governo Lula. Ninguém pode se calar, não, tem que falar, sabe? O governo Lula se equivoca, né? Se equivoca, ou seja, o governo Lula erra na política, erra na economia, erra nas relações internacionais, mas eu, sob o meu turno, eu sei muito bem o que está em jogo, né? E o que me faz saber o que está em jogo em nível nacional e internacional não me deixa a menor dúvida de que o meu lado é do presidente Lula, né? Com todos os problemas desse governo, né? E jamais eu seria oposição ao governo Lula, né? Jamais, né? Seria oposição ao governo Lula, tendo em vista o que está em jogo no Brasil e no mundo hoje, né?